Olá, alunos. Aqui é o professor Luiz, professor de Química. A gente vai iniciar a aula sobre hidrocarbonetos. Tá? A gente chegou no momento de estudar a principal classe de compostos orgânicos. Esses hidrocarbonetos são conhecidos, né, no nosso dia a dia, são encontrados em vários objetos, vários materiais, entre eles a gasolina, né? A gasolina é formada basicamente por hidrocarbonetos, gás de cozinha, né? A vela e outros materiais são hidrocarbonetos. A definição de hidrocarbonetos são aqueles compostos que são formados por carbono e hidrogênio. Todo composto orgânico que é formado por carbono e hidrogênio, C e H, vai ser um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é representado sempre por carbono e hidrogênio. O que vai mudar é a quantidade de carbonos, né, CX, e HY, que aqui vai mudar, vai entrar um número para indicar a fórmula do composto orgânico. Então, a fórmula geral dos hidrocarbonetos é CXHY. Esse X representa um número e esse Y representa um número, tá? A gente tem vários exemplos de hidrocarbonetos, né? O metano, que é um composto orgânico existente no gás natural. O gás natural é formado por uma grande quantidade de metano. O butano, que existe no gás de cozinha, assim como o propano. E o octano, que é um composto orgânico que existe na gasolina. Então, os hidrocarbonetos, basicamente, eles fazem parte dos combustíveis fósseis. Tá? A gente tem o exemplo do metano, butano e octano. Eu tenho aí a classificação desses hidrocarbonetos. Tá? A gente vai ter a divisão dos hidrocarbonetos em algumas classes, vai depender da estrutura. Então, eu vou ter hidrocarbonetos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, aqueles de cadeias abertas. E os de cadeias fechadas, que a gente vai ver, a gente tem os aromáticos, os ciclanos e os ciclenos. Devido à quantidade de compostos orgânicos, a gente vai tentar representar esses compostos através de cadeias carbônicas, tá? As cadeias carbônicas vão ser uma representação desses hidrocarbonetos, tá? A gente vai representá-los através de fórmulas chamadas de fórmulas estruturais, que está aqui o nome, e essas fórmulas vão ser representações desses compostos. Essas formas são a arrumação, né, a disposição dos átomos dentro das moléculas. Então, para a gente visualizar isso, eu tenho aqui esse composto orgânico, tá? Esse composto orgânico ele vai ser representado por uma fórmula. Então, todo hidrocarboneto pode ser representado dessa forma aqui, tá? Essa é a estrutura encontrada na gasolina, tá certo? A outra forma de representar esse composto orgânico vai ser de uma forma abreviada, que é a chamada fórmula condensada. Tem aqui a fórmula estrutural e aqui eu tenho a fórmula condensada, onde o hidrogênio ele vai ser abreviado. Ao invés de colocar dessa maneira aqui, colocar os hidrogênios para fora, sempre ele vai estar para fora, ele vai ser de forma abreviada junto do carbono. Ele pode vir tanto do lado da direita quanto da esquerda, quanto de cima quanto para baixo. Tá? Ele tem várias formas de abreviar essa estrutura. Aqui é a estrutura condensada. E também eu tenho uma forma simplificada, que é a estrutura em zigue-zague, tanto dessa forma quanto dessa. São formas também de representar um composto orgânico. A diferença é que aqui ele não representa essas extremidades, né? Ele coloca só uma linha e uma ponta, tá? Então, cada vértice aqui vai indicar um átomo de carbono e o hidrogênio respectivo. Então, aqui eu tenho a forma em zigue-zague, a forma em linha, eu tenho a condensada e a estrutural. Eu posso representar os hidrocarbonetos de qualquer maneira. Os ciclanos, ciclenos e aromáticos são a outra classificação dos hidrocarbonetos que a gente vai estudar. Tem os hidrocarbonetos de cadeia aberta e também tem os hidrocarbonetos de cadeia fechada.
E a parte inicial é a nomenclatura. A nomenclatura é a parte inicial que vai continuar até o estudo das outras funções, onde a gente vai indicar a quantidade de carbonos, o tipo de ligação e a terminação para cada função. Tá? Para a gente fazer essa nomenclatura, a gente precisa de algumas informações. A primeira informação é o prefixo. O prefixo vai indicar a quantidade de carbonos. Tá? Então, esses prefixos aqui você vai usar quando estiver fazendo o estudo da nomenclatura. A partir de agora, a gente vai ter que lembrar desse prefixo. Tá? Um carbono, a gente vai usar o prefixo MET, dois carbonos ET, três carbonos PROP, que é o prop, até o número 10, que é o número máximo que a gente vai usar. O infixo, que é a parte do meio, a gente vai indicar a ligação que existe nos hidrocarbonetos. Quando o hidrocarboneto só tiver ligação simples, vai ser AN. Se tiver dupla, não é dupla simples, não, só dupla. É EN. Quando tiver tripla, é IN. Quando tiver duas duplas, é DIEN. Tá? E a terminação para o hidrocarboneto é sempre O. Aí a terminação vai mudar de acordo com a função. No caso do hidrocarboneto, vai terminar sempre O. Nesse exemplo aqui, a gente tem o etano. Por que o nome desse composto é etano? Porque ele tem dois carbonos, né? Dois carbonos indica que é o et, né? Et significa que tem dois carbonos, é o prefixo. Aqui é a ligação simples, ligação simples. Essa ligação simples é o pretinho infixo, que é AN. E a terminação vai ser sempre O, como a gente está estudando hidrocarboneto. Então, eu vou juntar esses três nomes aqui e vou dar o nome dele de etano. Etano é o nome desse composto aqui, baseado na regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos. O outro exemplo é o propano. Propano é prop, porque são três, um, dois, três. A ligação simples entre carbonos e a terminação é O. Aí fica propano. E para finalizar esse exemplo, a gente tem o butano. O butano são quatro átomos de carbono, a ligação simples AN e a terminação O. Tá? A gente vai estudar mais profundamente a nomenclatura e vai identificar também qual é a classificação desse hidrocarboneto, tá certo? Então a gente finaliza aqui, tem um contato para você tirar suas dúvidas e até a próxima aula.